existe só música do céu. Infelizmente, quando o diabo caiu, ele não perdeu o poder de fazer música, não foi tirado dele o poder de fazer música. Deus não tirou do diabo o poder de fazer música. E Isaías falou isso no capítulo 14, verso 11, se não me engano. Se alguém puder só checar para mim, porque às vezes eu confundo se é capítulo 14, verso 11 ou se é capítulo 11, verso 14. Mas eu acho que é capítulo 14, verso 11. Ele diz assim: derrubado está na cova ou no Seol. Derrubado está na cova. Na cova é o Seol, que é o inferno. Então Isaías vê o diabo caído no inferno. Ele fala: derrubado está no inferno a tua soberba e o som da tua música. Isaías vê o diabo caído no inferno com a música dele, com o poder de fazer música dele. E ele fala: por baixo de ti uma cama de vermes e por cima uma cama de vermes. Achou? É esse mesmo? 14 e 11. Isaías 14 e 11. O que fala? Aqui... Aqui tá numa outra versão, mas ele tá dizendo assim, ó: está derrubada até o Seol, a tua pompa, o som dos teus alaúdes. Seol é inferno. Seol, isso, Seol. É o inferno. O som dos teus alaúdes. Alaúde é a harpa, tá? Os bichinhos debaixo de ti se estende e os bichos te cobrem. Por cima, vermes por cima e por baixo, ou seja, o diabo está no inferno, Isaías vê ele no inferno, caído, com vermes por cima e por baixo, e com a harpa e com a música dele. Entendi. Ele foi o primeiro ministro do altar, aonde eu te dou a base bíblica para ele ter sido o primeiro ministro do altar. Ezequiel 28, a partir do verso 11 e 12, você vai vendo, chega um momento que Deus mostra ele sendo criado e a música sendo criada pela primeira vez. Vê se você acha pra com gente, ele. Eu acho pra você. Certo? Ezequiel 28. O que acontece? O diabo, antes dele ser diabo, ele era o chefe ele era o mais próximo da música do céu. Ah, é? Sim. Deus, quando criou a música, ele fez, depois dele criar a música, uma estrutura no céu. Uma estrutura de quê? De organização de orquestra. E quando Deus fez essa estrutura de organização de orquestra, Deus colocou ele era o querubim da guarda ungido, como chefe da música. Ele era o maestro. Ele era aquele que liderava a orquestra celestial. Existe uma ilusão muito grande no meio cristão, e eu nasci na música do mundo. Tenta imaginar o que é para mim você falar isso aqui para vocês. Em volta de você... Eu não tô falando uma coisa que não me custou. O que você teve que abandonar para você ser crente? Ah, eu tive que abandonar um cigarro. Ah, eu tive que abandonar a imoralidade sexual. Ah, eu tive que abandonar um pecado ou outro. Sabe o que eu tive que abandonar? Toda a minha carreira sólida. Porque um dia Jesus aparece para mim e me diz assim: shows são cultos. Todo show é um culto disfarçado. Quem está sendo adorado no seu culto? Aí eu pirei, porque eu não sabia. Eu não estava invocando ao Senhor. Quando eu entendi que shows eram cultos, quando ele começou a me mostrar que não existe música neutra, toda música vem inspirada ou do céu ou do inferno. Não existe música neutra. E o mais difícil é isso. Porque a gente tem uma história desde criança com memória musical. No nosso cérebro tem um MP3. O MP3 foi criado à imagem e semelhança da gente. A ideia começou em Deus. Foi colocado na nossa cabeça um MP3. Entendeu? Dentro da gente tem uma orquestra. De modo que, se eu começar a cantar agora Florentina, Florentina, você vai ficar com Florentina, Florentina na tua cabeça. Já fiquei. Pronto. Por quê? Porque eu dei um play. Eu dei um play no teu MP3. Entendeu? Se eu começar a cantar o Regis Danege, entra na minha casa, eu rouca, saindo da faringite. Entra na minha vida. Aí você já cantou o resto. Mexe com o resto. Já tocou. Por que tocou o resto? Não precisa cantar o resto. Porque existe um MP3 cerebral. Deus nos criou a imagem e semelhança dele. Ele é produtor da música. Essa loucura. Entendeu? Exatamente. Tudo começa a ser tocado. Entendeu? Só que quando Deus fizer novos céus e nova terra, ele vai aniquilar todas as ondas sonoras. A física diz que a onda sonora é perpétua na nossa dimensão. Olha que covardia. Como que é a onda sonora? É perpétua? As ondas sonoras são perpétuas. Ou seja, por que temos que adorar com a congregação, com a igreja? Por que a igreja, independente da placa, tem que se reunir para adorar? Quando nós unimos com a igreja para adorar, nós não estamos ali fazendo gracinha, clubezinho, gospel, não. Nós estamos ali contra-atacando todo o som contrário. Som de maldição, som de palavrão, som de coisa ruim que a pessoa falou, de alguém que amaldiçoou o outro, xingou o outro. Todas as ondas sonoras são perpétuas, mas quando Deus formatar a terra, ele vai fazer novos céus e nova terra. Quando ele fizer novos céus e nova terra, não existirá mais onda sonora contrária. Não existirá mais nenhuma música do Foo Fighters.
dias não existirá mais nenhuma música do mundo que não veio inspirada pelo céu. Não existirá mais música que não é para adorar e exaltar o rei. Então isso é difícil porque se você não é capaz de abrir mão de tudo por ele aqui, quem diz que você é capaz de abrir mão lá? Se você não é capaz de ser leal a ele aqui, por que você acha que você vai ser leal a ele lá? Se você não é capaz, você casou com a sua mulher. Quando você casou com a sua mulher, você fez uma escolha. Escolher é renunciar. Escolher ela é renunciar a todas as outras. É fácil? Lógico que não. Mas você tomou uma decisão. E a coisa mais difícil da vida é tomar decisão. Quando você tomou essa decisão, você escolheu ela, todos os dias da tua vida você tem que escolher ela de novo. Sim. Independente do que acontecer. Isso é uma aliança. E por que a igreja é a noiva de Cristo? Porque Deus está fazendo uma similaridade a essa relação de aliança, de fidelidade. E por que Deus não aniquilou a música do mundo? Por que Ele deixou o diabo continuar fazendo música? Porque Ele quer justamente que existam outras mulheres, entendeu? Ele quer que existam outros noivos para a noiva escolher que você vai ser fiel a ele. Se só existisse você de homem no mundo, era fácil saber que tua mulher é fiel a você. Então... Tava chuchu, então, beleza. Adão e Eva tava de boa. Tava de boa. Tua mulher, ela nunca precisaria provar lealdade a você, mas como tem outros caras, Eva mais novo, mais bonitão, Eva não ia falar, dinheiro. Deixa eu ver seu WhatsApp aí, Adão. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Exatamente. Como é que você sabe que a tua mulher é fiel a você? Todos os dias ela tem que te escolher de novo. Todos os dias, independente do que vocês estiverem vivendo. E Deus nos deu essa chance. Ele não aniquilou as artes profanas. Ele não aniquilou as tentações. Ele não tirou porque Ele quer saber quem ama Ele. Ele quer saber quem é fiel. É barra pesada. Ser crente não é pra fraco, cara. Ser crente é pra quem quer. É muita doideira. Você quer ser um cara doido? Você vira crente, santo. Você quer ser um cara muito louco mesmo, mas muito doido. Não tem pra ninguém, cara. Não tem pra cocaína, pra maconha, pra crack. Não tem pra ninguém, cara. Você tem que ser muito louco. Pra você ser um cara que... Você tá numa roda. O que aconteceu na tua vida? Entendeu? Com os teus amigos e que você não se mistura, você tem que ser doido. Você leu já o trecho? Vamos ler, olha. Eu queria Ezequiel depois saber 28, como foi a sua conversão. Depois. Vou terminar. Tá. Ezequiel, pode correr? Pode ficar tranquilo? Claro. Vambora. Estavas no Éden. Não quero não. Tô ótimo, porque se eu tomar café aqui, eu vou ficar igual aquele esquilinho dos não sem floresta. Você lembra quando ele toma o refrigerante? Sei. Foi um refrigerante. Vou ver tudo em câmera lenta. Eu queria um cafezinho daquele lá com leite. Eu tô maravilhosa. Eu quero só uma água. Tem aqui, né? Nossa água. Vamos lá. Ezequiel 28 vai falar dele antes dele ser o diabo. Diz assim: Estavas no Éden, jardim de Deus. De toda a pedra preciosa tu te cobrias. Sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. Outras traduções falam assim, que ele tinha ao redor da roupa ornamentos, porque muda um pouco esse pedaço. Tá. Só que todas vêm falando de pedras preciosas. Deus está falando através de Ezequiel, mostrando quem ele era antes dele ser diabo. Está falando desse ser que estava no Éden, que era um ser sobrenatural, no jardim de Deus, e ele se cobria das pedras preciosas. Lembra que o tabernáculo na terra era um retrato do céu na terra. Quando Deus mandou o tabernáculo, ele queria falar para o homem como é que o céu funciona. Então Deus falou assim... Os véus... Ele falou assim, tudo era paralelo. Ele falou... Tudo era uma metáfora. Tudo era uma metáfora do céu. Então, quando o véu se rasga na terra, se rasga no céu. Entendi. Beleza? Tudo é metafórico, inclusive a roupa sacerdotal. Aqui está sendo descrita o que cobria o peitoral do sacerdote. Certo. Então, aqui ele fala de o primeiro sacerdote do céu. Como é que você sabe? Você vai ver, ó. Tá. Todas as pedras preciosas cobriam teu peitoral. Qual é a metáfora para isso? É de uma importância. De uma roupa que ele usava. Como é que a gente sabe que ele é o primeiro sacerdote? Diz aqui, ó. Em ti se faziam pífaros e tambores. No dia em que você foi criado, foram eles o quê? Preparados. Está falando que no dia que ele foi criado, o querubim da guarda ungido, que depois virou o diabo, a primeira roupa sacerdotal do céu foi preparada e os primeiros instrumentos musicais foram preparados no dia que ele foi criado. A Bíblia está contando pra gente que ele foi o primeiro sacerdote e músico do céu. Agora vai começar a quebrar tudo. Tu eras querubim ungido para cobrir, ou querubim da guarda ungido. E te estabeleci. Permanecias aonde? No Monte Santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas ou no brilho das pedras andavas, dependendo da tradução. Tá. Aqui, o Monte Santo de Deus é o mesmo lugar que a Bíblia fala: quem subirá ao monte do Senhor?
Quem subirá ao monte? O monte é o altar. Que eles, quando viam, não sabiam escrever o que eles estavam vendo, que era uma visão sobrenatural. Eles viam o altar. Então, quem estava lá no altar, invocando, adorando e celebrando com a orquestra ao redor do trono? Quem? Lúcifer. Ele era, não era o Lúcifer o nome dele. Como que o nome era? dele era querubim da guarda ungido. Ah, não tinha um... Não era Lúcifer. Esse nome não era dele. Era querubim da guarda. Então, ele era um anjo que tinha uma posição diferenciada. E ele estava fazendo toda a produção lá da música. Então, tu eras o querubim. Tu eras o cara. Tu tava lá no cima do brilho das pedras. E sem pendrive, ele tava sem soltando pendrive. som, não era um... E era aquela... E o altar todo acende. É uma coisa... Tipo os embalos de sábado, quando o John Travolta anda. É aquilo ali, é aquela pegada ali. Nossa. Agora vai quebrar tudo, ó. Verso 15, vai quebrar tudo agora. Tá. Perfeito tu eras nos teus caminhos. Presta atenção, gente. Perfeito tu eras nos teus caminhos. Desde o dia que você foi criado até que aconteceu o quê? Se achou o quê? Iniquidade em ti. O que é iniquidade? É o pecado do qual a pessoa nunca se arrepende. A iniquidade é o pecado que cria raiz, a pessoa acostuma e não se arrepende nunca da iniquidade. Ele não se arrependeu. Ele entrou num lugar onde ele não se arrependeu. Ele quis a glória para si, quis roubar o lugar de Deus, quis se assentar na cadeira de Deus, quis tomar o lugar da liderança. E aí começa a queda dele, ó. Na multiplicação do teu comércio, o comércio é porque ele fabricava. O que ele fabricava? Artes. Principalmente a mãe das artes, que é a música. Na multiplicação do teu comércio, encheu o teu interior de violência e você pecou, pelo que eu te lancei profanado fora do altar, do Monte Santo de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor no meio das pedras afogueadas, querubim da guarda. Elevou-se o teu coração por causa da tua beleza, formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Ele corrompeu a arte dele. Ele corrompeu a música dele. E por terra te lancei. Ele caiu, lembra da queda dele? É. Pá, olha a queda dele. Caiu pra cá. Diante dos reis te pus. Quem são os reis? Nós. Jesus é o rei dos reis. Somos os filhos dele, herdeiros dele. Diante dos reis te pus para que te olhem, ou para que te contemplem, em outra tradução. Pela multidão das tuas iniquidades, foram muitas. Começou uma sequência de iniquidades. Pela injustiça do teu, lê. Cadê? Comércio. Presta atenção na palavra comércio. Ele fabricava algo. Ele era provedor de artes. Comércio. Mas ele vendia pra quem? Não era venda. O que era? Comércio em si aqui não era que ele negociava por venda. Ele era o produtor. Ele era o comércio de produzir. Entendi. Ele produzia. Ele era o chefe da produção das músicas. Entendeu? Pela injustiça do teu comércio, porque é injusta a música dele. É injusto o que a música do mundo faz. É injusto. Profanaste os teus santuários. Ou seja, foi profanado, ele foi profanado, aí o espírito sai dele, ó. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu. Porque o Espírito Santo, quando ele vai passando, a Bíblia diz que a obra vai ser provada pelo fogo. É o fogo do Espírito. Se for palha seca, vai queimar. Se for ouro, vai refinar. Então ele fala que o Espírito saiu dele, foi saindo queimando. E olha o que sobrou. Te reduziu, te consumiu e te retornei cinza sobre a terra. Não sobrou nada de bom, ele não tinha nada de bom. Ele era palha seca, só tinha maldade, ele estava corrompido. E aos olhos de todos os que te veem, que te contemplam, todo mundo vai ver o fim dele. Aí agora aqui é o final. Eu creio que aqui o 19 é o Vale de Megido. É a minha interpretação pessoal, ok, gente? Ah. Se tem alguém que tem uma interpretação diferente, eu respeito. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Todos nós sabemos que ele existe, o diabo. Em grande espanto te tornaste e nunca mais subsistirás. Ou seja, ele será aniquilado para todo sempre. Está escrito, o fim dele está escrito e ele odeia isso, né? Porque o que ele queria? Ele queria conseguir vencer e ele não vai poder vencer. Ele pode fazer o que ele bem quiser, tentar do jeito que ele quiser. Ele nunca vai conseguir vencer porque Deus já estabeleceu o dia da derrota dele e o dia do fim dele já está escrito. Então ele fica tentando carregar com ele quem ele puder, né? E aí depois em Isaías capítulo 14, que a gente estava falando, já foi derrubada na sepultura a tua soberba, e com o som das tuas violas, ou alaúdes, e os vermes debaixo de ti, bababá. Como você caiu do céu, ó, aqui fala Lúcifer, porque, na verdade, eles tentaram abreviar Estrela da Manhã para Lúcifer. Mas, na verdade, se você colocar em qualquer outra tradução, a Bíblia paralela, vou colocar para você a minha tradução favorita, revista e atualizada. Você vai ver aqui, ó, no verso 11. Olha que interessante. Não é Lúcifer. O nome original não é Lúcifer. Olha aqui, ó. Diz assim, ó, verso 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Quem é a alva? Jesus. Quem é a alva? A alva é a estrela da manhã, a estrela da alva.
Então eles estão falando, você que saiu dele, você que é filho dessa estrela da alva, você parece com ele, você tem um brilho parecido com ele. Ô estrela da manhã, aquele que se assemelha à estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra de novo a queda dele? Tu que debilitava as nações de novo. Como é que ele debilita as nações? Corrompendo com a sedução dele. Qual é a principal sedução dele? Sonora. Ele usa setas para falar na cabeça da gente. Na primeira pessoa do verbo, ele fala, eu acho que fulano me detesta, joga contenda na família. Entendi. Ele usa o som, a música, as artes profanas. E aí ele vai mostrando, ó, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Quem é a estrela? Jesus. Ele diz, eu sou a estrela. Eu subirei e exaltarei o meu trono no monte da congregação, de novo o altar. No monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Eu quero ser adorado, eu quero estar no altar, eu quero ser adorado. Aí, acima das mais altas nuvens subirei, serei semelhante ao Altíssimo. Eu quero ser adorado. Contudo, Deus responde, você vai ser arremessado, precipitado para o reino dos mortos, é o inferno, no mais profundo do abismo, que é o Seol. Você vai ser lançado. E aí, o que acontece? Todas as pessoas que não gostam dessa passagem, o que elas fazem? Não gostam, não querem entender isso? Elas querem encontrar outros textos para dizer, não, a música não precisa falar do mal. A letra, e eu falo, não é a letra que ministra. Se você escutar Beethoven, você vai receber uma opressão dentro da tua casa. Será? Sim. Beethoven. Porque não é a letra, é a onda sonora, ela tem um código eterno. Um belo dia, eu estava saindo de um ensaio, tá? Eu trabalhava na banda da minha mãe, eu era backing vocal. E nesse ensaio nós íamos fazer uma apresentação para uma festa da Hildegard Ângelo no Rio. Quando nós terminamos o ensaio, eram umas 3 horas da tarde, na porta do evento, uma pessoa da equipe começou a bater boca comigo por uma situação ali da roupa. Essa pessoa incorporou, eu não acreditava que existia demônio, presta atenção pra você entender de onde que eu era. Tá. Eu era da linha mística, esotérica, humanista, tinha sido kardecista 6 anos. Tá. Então eu era daquela linha que eu não acreditava no mal. Mas acreditava em tudo. Acreditava em tudo, que Deus é energia, que todos os caminhos levam pra Deus. Eu era aquela pessoa mística, esotérica. Então, diabo era pra mim uma coisa da cabeça humana, da mente humana. Não existia diabo pra mim. Quando essa pessoa incorporou, essa pessoa veio pra cima de mim e me agrediu. Pegou o celular da minha mão e bateu no meu rosto com o celular. Era aquele tijolão, doeu pra caramba. Mas você viu ela mudar. Quando ela bateu, que eu levantei o rosto segurando, minha visão espiritual abriu. E isso nunca tinha acontecido dessa forma. E eu vi a pessoa toda transparente. Lembrando, gente, eu não bebia, nunca fumei, nunca cheirei. Sou uma pessoa... Nunca tive problema com esquizofrenia, nada disso. Não sou pessoa de ter visão, nunca tinha tido isso. Mesmo sendo kardecista antes, nada disso. A minha visão abriu e eu vi a pessoa transparente. E vi um monstro, um demônio, né? Que parecia um monstro, na minha visão, que saía pra fora dos limites do corpo. Só que aquilo foi tão forte, foi tão opresso e tão pesado... que eu fiquei segurando, eu levantei o rosto, fiquei segurando assim meu rosto e vendo a pessoa se afastando e xingando. Enquanto a pessoa xingava, eu via que não era a pessoa. Eu via o bicho junto, em sincronia. E a pessoa foi se afastando e me xingando. Não tinha lógica aquela reação. E eu fui recuando, procurando um lugar para me encostar, porque eu senti como se o chão saísse. Todas as minhas crenças foram abaladas naquele momento, porque tudo que eu acreditava até ali tomou um golpe. Certo. Foi abalado. Pá, minha estrutura de crenças. Porque o diabo não existe, isso é coisa da cabeça humana. Peraí, eu tô vendo o diabo. Peraí, eu tô vendo o diabo. Aí eu fui recuando e me encostei na parede, no muro. Quando eu me encostei com a mão assim, ó, no rosto, tremendo assim, estado de choque, veio uma mulher, me segurou nos 2 braços. Ela me segurou. O nome dessa mulher é Lui. Ela é minha amiga até hoje. Ela toca na banda do programa Altas Horas, do Serginho Grosman. Ah, é? Ela é guitarrista. Ela era guitarrista da banda da minha mãe, onde a gente estava ensaiando. A Lui é cristã e eu não sabia. A Lui segurou meus braços. Imagina eu tendo um estado assim de catatônica. Assim, meu Deus. Eu tava catatônica, eu não sabia como reagir, não sabia nem o que pensar. A Lui me sacode, eu assim, com a mão no rosto. Ela me sacode, olha pra mim e diz assim, com o sotaquinho baiano, né, que ela tem. Ela olha pra mim e fala assim, não fique com raiva dessa pessoa. Não fique com raiva. E eu assim, olhando, o que ela tá falando? O que ela tá falando? Eu tô indo pro planeta. Ela, não fique com raiva porque não era a pessoa, ela disse pra mim. Era o inimigo. Aí eu voltei, puf. Aí eu conectei nela. Pá, o quê? O que você tá falando? Você viu? Ou seja, ela também viu. Aí eu entendi que não foi só eu que vi. Aí foi Deus confirmando pra mim. E aí que eu não sabia nada sobre música, sobre teologia do som. Você foi continuando. Normal, é só o meu trabalho. Tá.
E fui me firmando com Deus, fui tendo experiências com Deus, fui mudando. Aí, de repente, a coisa começou a ficar séria. Porque 2 anos depois, quando eu fui batizada com o Espírito Santo, 2 anos depois, fui batizada com o Espírito Santo. Aí a coisa começou a ficar séria mesmo. Por quê? Porque eu já comecei a ter dons do Espírito. Um belo dia, eu tô fazendo um show com as minhas irmãs. Aí foi o dia que a coisa começou a ficar feia. Era um show numa casa noturna, era um show playback, né, que a gente fazia. O que aconteceu? Nesse dia, eu tava dançando, porque a gente fazia playback com os bailarinos. Nós tínhamos bailarinos que viajavam e dançavam com a gente. O SNZ era uma banda que dançava hip hop. De repente, minha visão abre dentro do show. E 2 pessoas encostadas bem assim perto, na minha direção do palco, estão dançando e celebrando, e eu vejo as pessoas transparentes com os demônios dançando e celebrando. Eu virei de costas, continuei dançando de costas, os bailarinos dançando comigo, porque o meu semblante decaiu. Eu fiquei em estado de choque com aquilo que eu via. Eu não conseguia... Sabe aquela coisa do Ricardo Ventura, de você não consegue esconder quando você reage? Entendeu? Um abraço, Ricardo. Amo o teu trabalho. E o Ricardo é uma benção. E aí, puf, caiu o meu semblante. Puf. Então eu escondi, virei de costas pros fãs não verem. Tava dançando, mas assim, com a cara assim, estado de choque. Recompus a força, continuei fazendo o show. Terminou o show, entramos na van pra ir embora. Eu me encolhi num canto, lá no fundo da van, me encolhi assim no vidro e comecei a chorar. Falei, Deus, poxa, é meu trabalho. Eu sustento minha filha sozinha. Sou uma mãe solteira, sustento minha casa sozinha. Poxa, Senhor, poxa, eu sou tua serva, eu não tenho o Espírito Santo em mim, se eu tenho Deus em mim, né? Que ensinam pra gente, você tem Deus, tá tudo bem, né? É. Só que não. Aí eu ouvi a voz de Deus alta. Era pra mim o seu show? Aí eu, opa, mas Senhor, mas é meu trabalho. Eram pra mim as músicas? Era eu que estava sendo invocado? Eu não estava entendendo ainda. Eu não estava entendendo. Mas Deus é só meu trabalho. Passado uns dias, eu peguei um CD do Cirilo, Antônio Cirilo, chamado Presença da Glória. Depois o Cirilo reformulou essa capa. Só quem tem as primeiras edições é que tem esse texto na capa. Na contracapa do CD tinha um texto enorme que o Cirilo colocou. Depois ele reformulou a gravadora e mudou o texto. Até falei isso com ele outro dia. Falei, volta aquele texto. O texto era enorme. Aquela coisa bem de crente. Sei. Eu coloco o CD Presença da Glória. Novamente estou aqui, Senhor. Abusada, né? Rouca, cantando. E começo a adorar a Deus na sala. Minha filha na escola e eu começo a andar na sala de um lado pro outro. Morava ali na rua do Hospital de Ipanema. Andando de um lado pro outro, de repente eu viro a contracapa. Aquela coisa de você olhar o encarte enquanto você tá ouvindo o disco. Eu viro assim e começo a ler o texto. Quando eu começo a ler o texto, no meio do texto eu tinha uma frase. Quando eu leio essa frase, pá, abre minha visão. Dentro da sala de casa. E eu começo a ter uma experiência sobrenatural. De tarde. A frase era essa, foi um gatilho espiritual. A frase era essa: Deus não criou a música para dar prazer ao ser humano. Abriu minha visão. Aí eu fiquei com o encarte segurando, aquela glória invadiu a minha sala. Eu comecei a ter uma visão no teto da minha casa, do apartamento. E nessa visão, eu comecei a ver como se fosse... Foi muito forte, assim. Teve 4 partes a visão. Eu vi primeiro o céu como se fosse a eternidade. Como se fosse o local onde fica o trono. Não dava para descrever o trono, mas era uma luz muito forte, como se fosse o trono de Deus, o monte da congregação, né? E como se fosse uma arquibancada ao redor do trono, era uma orquestra gigantesca. E eu comecei a ver e ouvir. E era uma orquestra que tocava todos os ritmos, um ritmo entrava dentro do outro. E eu falando, cara, o que é isso, né, que eu tô vendo? Tudo muito rápido, mas tudo muito forte. E aí eu via esse ser ao redor, em volta ali, né, do trono, ali em volta do trono, regendo, e ele caía, aí saía, e eu via aqui na minha frente o globo da Terra. Como se fosse uma coisa de 3D. Caiu, ele em cima, e ele pisou com as 2 patas em cima. Ele virou um bicho e pousou. Aí ele apontava para o céu e dizia assim: você me baniu, mas não tem problema não. Aqui, apontava para a terra, eu vou roubar sua adoração, vou roubar seus adoradores, vou roubar tua música, vou roubar tuas artes. E aí, sumia aquela visão do céu, aparecia o globo da Terra. Ele fazia isso, né, em cima do globo da Terra, sumia o globo da Terra e aparecia um rádio, que foi já a terceira parte da visão, foi o rádio. O rádio preto, aquele rádio de carro que encaixava à frente. Claro. Sabe? Lembro. Aquele radinho que encaixava à frente e você tirava pra ninguém roubar. É. Então, era aquele rádio flutuando desse tamanho na minha frente. E eu, assim, com o encarte, tudo muito rápido, tá? Mas estou te descrevendo lentamente. E eu vendo aquele rádio flutuando preto.
e com o CD na mão, a caixa do CD na mão, o encarte assim. Aí eu ouvi a voz de Deus falando assim: Sara, você quer saber aonde ele conseguiu chegar com o plano dele de vingança contra mim? Liga o rádio. Tava entendendo absolutamente nada do que ele tava falando. Liga o rádio. Liga o rádio. Liga o rádio. Aí o rádio acendia na visão. Eu não fazia nada. O rádio acendia, pá, na visão. Eu vendo aquilo. E ele falava, e o botão desse tamanho do dial, do volume. Ele falava, gira o botão. E o botão começava a girar. Aí ele falava assim: conta quantas rádios de música minha tem. E eram poucas rádios. Era pobrinho. Era ruinzinha as produção. Aquela coisa bem bagaceira, cafona. E acabava. Bem pouca coisa. Aí ele falava: agora, Sara, gira de volta e conta quantas rádios de música do mundo tem. E olha a qualidade, e olha a excelência, e olha o império, e olha o comércio. E você vai ver aonde ele chegou. Aí começou a... Aí eu comecei a chorar, porque aí eu comecei a cair a ficha do que ele estava falando. E eu comecei a chorar, porque eu era uma artista de música do mundo, achando que apenas isso era uma profissão. E comecei a chorar. E comecei a entender. Aí ele começou a falar comigo. Como foi que ele conseguiu? E eu não tinha resposta. Eu falava, eu não sei. E ele falava, porque vocês ouvem. Porque vocês compram. Porque vocês consomem. Aí sumiu e apareceu a quarta e última parte. Aí foi a hora que eu me arrebentei. Apareceu um show, tipo aqueles shows, tipo show, festival ao vivo. Sim. Entendeu? Esses festivais que você vê, todos aí, grandes de música do mundo. Era exatamente assim, a céu aberto. Aqueles palcos que parecem uma cúpula, assim, aquelas coisas bem grandes. E tinha uma banda do mundo tocando. E uma multidão celebrando. Eu toquei em muitos festivais, né, com as minhas irmãs. E de repente ele olhou pra mim, né, e falou assim: vai e olha o que tem atrás da banda. Tinha um show na sala da minha casa, em visão aberta. Olha o que tem atrás da banda. Todos os shows são cultos. Cada show é um culto disfarçado. Não sou eu que estou sendo adorado. Olha o que tem atrás da banda. E aí veio como se fosse uma câmera, assim, ó. A minha visão foi aproximando. Eu via todo o público. Na igreja, você não vê o povo fazendo igual no mundo. No mundo, eles parecem ter um entendimento de adoração melhor do que a gente. Eles batem palma assim, ó. Pá, pá, pá. Tá, aqui, ó. Na igreja, é uma preguiça de bater palma. E ele me mostrou essa intensidade e falou, olha como eles celebram. E eu vendo aquilo, e era uma banda de música do mundo, e ele falou, olha atrás deles. Quando eu olhei atrás deles, tinha um demônio de 6 metros de altura, vestido como se fosse de capa preta. Não era um demônio feio, como se fosse um monstro. Sim. E ele tava em pé atrás, sério, atrás de toda a banda. E aí ele me mostrou bem perto dele e falou, ouve o que ele fala enquanto o show acontece. E eu ouvia ele apontando para o céu e falando assim, olha aí, Deus. Olha daí. Você me baniu, né? Não tem problema não. Dá uma olhada. Esse culto é meu, e batia no peito. Esse show é pra mim, pá. Essa música é pra mim, pá. Aqui não é você que tá sendo adorada, não. Aqui sou eu, pá. E batia no peito. E dizia, pra terminar, eu chorando, né? Tem até filho teu aqui. E apontava. Ali, ó. Tá me adorando. Aqui sou eu que tô sendo adorado. E dispersou toda a visão, como se fosse fumaça. E eu fiquei de joelho, segurando a capa do Cirilo na mão, do pastor Cirilo, do Santa Geração, de joelho, chorando. E comecei a chorar e falar, Deus, eu quero largar. Eu quero parar. Eu não quero mais. Eu não quero mais. Chorando, porque eu tinha contrato. Eu tinha uma banda. Eu era uma pessoa famosa. Eu tinha tudo que todo mundo queria. Passado alguns meses, a gravadora começou a ter problemas com vários artistas, porque o Steve Jobs tinha lançado o gravador de CD. Eu era da mesma gravadora que os Raimundos. Tinham roubado um carregamento de disco dos Raimundos, aquele da Complicada e Perfeitinha, aquela música. Tinham roubado um carregamento do disco dele. Tinham roubado muitos carregamentos porque eles faziam falsificação. Porque como criaram o gravador do CD... Eles começaram a falsificar. Começou a quebrar o mercado fonográfico. As gravadoras não tinham mais dinheiro. Começaram a demitir vários artistas de nome e de sucesso. E nessa limpa de demitir um monte de artista de sucesso, a minha banda SNZ foi junto, demitida. E na reunião que nós fomos chamadas para sermos demitidas, minhas irmãs chorando e eu tendo que controlar para não rir. Óbvio que eu não ia rir, em respeito às minhas irmãs. Elas nunca iam entender se eu risse. Mas a vontade era de pular e dar glória a Deus, né? Obrigada, Senhor. Chegando em casa, eu chorava e glorificava, porque eu tinha sido livrada de ter continuado naquele ambiente.
Então, a partir dali, eu fiz uma aliança com Deus. De nunca mais cantar uma música do mundo. De nunca mais dançar uma música do mundo. Na minha festa de 50, no meu grande baile, só vai ter louvores. A gente vai rir muito e se divertir. De nunca mais dançar, de nunca mais cantar, de nunca mais celebrar o som de música do mundo. Porque eu entendi que eu sou o templo.